A todo mundo. Vou pedir aqui para a Paula iniciar a nossa gravação. Obrigada, Paula. Então, a gente começa o nosso terceiro encontro do Time Talk Solidária, com grande felicidade, então, que hoje a gente tem um tema bastante importante, que é a apraxia e crianças com transtorno do espectro autista. E hoje a gente traz aqui uma grande colega, muito querida, que daqui a pouco a Luciana vai apresentar ela, mas nada melhor que a pessoa que mais estudou o tema no Brasil para falar sobre isso, né? Fez um doutorado aí todo dedicado sobre o tema. Então a gente vai estar muito bem acompanhada para falar sobre isso. Aproveitem ela. Hoje a gente vai estar aqui com o objetivo, né, de compreender em profundidade e dialogar com a Marília, que veio aqui. E a gente agradece muito, viu, Marília, por sua contribuição. E eu tenho que contar que a Marília não só contribuiu com a aula, como ela deu super dicas e estratégias e ajudou a gente a arquitetar todo esse plano aí de Time Talk solidário, com muitas sugestões. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu, Marília? Então, eu queria trazer mais uma vez, né, que o Time Talk tem um objetivo muito importante, que é levar informação de qualidade por meio de uma comunicação social, né, então, que fala com pessoas de vários segmentos da sociedade, pais, professores, terapeutas, né? De uma forma acessível, né? Então, que todos possam acessar essa informação, dialogar sobre, com o objetivo que a gente possa, de fato, divulgar sobre a praxis, que é um tema bastante importante e muito pouco conhecido socialmente, né? Então, além disso, a gente tem o objetivo de ajudar projetos sociais, né? Por meio das doações. Então, a gente agradece a todos que estão presentes, a todos que não puderam estar, mas também estão nos ajudando financeiramente nessa proposta. Nós estamos ajudando 2 projetos sociais, que é o Meninas que fazem marmitas para moradores de rua, e o Instituto do Prematuro, que apoia famílias, né, com bebês prematuros, né, e necessitam muito de leite. Então, o nosso objetivo é que essas doações possam ir para esses 2 projetos sociais muito significativos na sociedade. E aí temos uma novidade, nós conseguimos já arrecadar R$ 5.400, né, uma verba bastante significativa, e a gente gostaria de pedir para vocês que divulguem, se puderem divulgar em seus Instagrams, para os seus colegas, que nos ajudem a arrecadar um valor ainda maior. A gente tem mais 2 encontros, né, então até o final do mês aí de julho a gente vai receber essas doações por meio da venda dos ingressos através do site do Simpla, tá bom? Eu vou explicar agora, então, um pouquinho como vai funcionar o nosso encontro. Para quem já esteve presente já sabe, quem não esteve, é um novo encontro só para se ambientar. Então, a gente tem uma apresentação de um expert na área, que apresenta para a gente em torno de uns 40 minutos, e depois dessa apresentação a gente abre para diálogo, quem quiser ligar a câmera e conversar com a Marília diretamente. E quem tiver dúvidas e quiser ir escrevendo durante a apresentação no chat, pode ir apresentando, e a gente abre essas perguntas para a Marília ao final. A gente ajuda ela fazendo uma leitura dessas perguntas, ou se a pessoa quiser abrir o microfone também na hora e a câmera, pode fazer a pergunta, né? Então é isso, vou passar agora para minha amiga Luciana fazer a apresentação da Marília. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Que bom estar com vocês aqui de novo, né? Obrigada, Aline, pela parceria, pela oportunidade desse projeto. Vou apresentar a vocês hoje a nossa palestrante, né? Nossa contribuinte, que, como a Aline disse, desde o começo está envolvida aí na causa e é expertise no assunto, que vai trazer para a gente hoje. Nós estamos nesse segmento das palestras de praxis, né? E a Marília hoje vai trazer para a gente praxis no autismo, um tema que eu acho que está todo mundo ansioso para ouvir. A Marília estudou muito sobre isso, né? Ela tem a certificação em integração sensorial, a certificação internacional, mestrado e doutorado em psicologia clínica pela USP. Ela atende em Campinas, né? E também aqui em São Paulo, na região de Moema. Ela se divide aí, né, Marília? Depois você conta pra gente um pouquinho disso. Mas seja muito bem-vinda e obrigada por estar conosco. Gostaria de agradecer o convite, né? Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, participando desse encontro, com essas pessoas que estão fazendo parte aí do encontro. Deixa eu dar um share na minha tela, porque... Enquanto você põe, Marília,
Eu vou falando para o pessoal que a gente tem pedido para que ninguém grave as apresentações, né? Inclusive, elas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube que a gente criou. Se você perdeu as anteriores e quer rever e ver de novo, então não há necessidade alguma de ficar muito preso a isso com medo de perder informação, que vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Só procurar como Time Talk Solidário. Deu certo? Deu. Ah, legal, tá. Fiquei só apreensiva para ver se ia dar certo, apesar de já ter treinado. Então, eu queria agradecer, né, o convite para estar aqui junto com essas pessoas que já falaram, que vão falar com vocês, com a Lu e com a Aline. São colegas que eu admiro bastante. E para falar aqui sobre algo que eu sou completamente apaixonada, né, que é a apraxia e é o trabalho com as crianças com TEA, que foi o tema aí do meu doutorado e que eu sou muito apaixonada de falar por isso. Eu acho que tem muito, muito, muito para estudar e quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto a gente precisa aprender e estudar, porque é um tema bem complexo, né? Então eu vou fazer uma apresentação, vou tentar me manter no tempo e aí a gente abre para conversar, para discutir, enfim, quem tiver dúvidas, se eu conseguir solucionar, né? Nem sempre a gente consegue também, a gente vai conversando, tá? Pode começar? Sim, vamos lá, obrigada. Imagina. Então, eu vou fazer um apanhadinho rapidinho de praxia, apesar de da Ana Luísa já ter falado e da Tina e da Elizabeth Juste também já terem falado, que foram ótimos os Time Talks. Quem não assistiu, acho que vale a pena. Realmente eles vêm se complementando, mas eu vou fazer uma introduçãozinha, caso alguém não tenha visto, enfim, para a gente ter bem em mente, fresquinho, o que a gente está conversando, né? Então, a apraxia, eu só vou mexer aqui na minha barrinha que tem vocês. Vou colocar para baixo. Ah, acertei. Então, a apraxia é a habilidade de ter uma ideia, planejar sobre uma futura e nova atividade, que envolve decisão do que e de como fazer. Isso foi muito falado nas lives anteriores. Porque a gente está sempre pensando em uma atividade nova. Porque se a gente fala sobre uma atividade que a criança faz sempre, repete bastante, a criança aprendeu aquilo, né? Mas quando a gente fala em praxia, a gente sempre tem que pensar em atividade nova, né? Uma situação nova, é uma habilidade que ela vai se desenvolvendo e a criança tem que ter interação de sucesso com pessoas, objetos. Ou seja, a gente está sempre falando de função. Né? De novo, a gente tem toda a relação aí da praxia com a terapia ocupacional, por isso que é apaixonante para a gente falar sobre o tema, né? Porque a praxia tem tudo a ver com função, né? Ela está sempre relacionada à função e a função está completamente vinculada à nossa profissão, né? E aí, quando a gente está falando em situações novas, que foram as duas palavrinhas que eu grifei aí nesse slide, nos dois itens, é porque eu quero reforçar muito isso. Sempre que a gente pensa em praxia, a gente tem que pensar em situações novas. Por quê? Senão a gente vai falar assim, vamos ensinar essa criança a cortar. E a gente treina, a criança aprendeu a cortar. Só que se você dá um papel diferente, se você coloca lá numa mesa diferente, em um ambiente diferente, uma outra tesoura, às vezes aquilo já não vai funcionar muito bem, né? Então a gente sempre tem que pensar aí nas situações novas, tá? Então, a capacidade da criança de criar ideias de como agir e interagir com o meio ambiente e de executar os planos de ação. Então, ela envolve 3 áreas, né? A ideação, o planejamento e a execução da ação. Tudo isso está trabalhando sempre junto e não é algo que é pensado assim, vou ter uma ideia. Como eu vou fazer isso? Vou fazer. Não, é tudo, a gente não fica pensando sobre isso, né? A gente consegue observar muito a praxia através da brincadeira da criança e nas atividades de vida diária, né? Quando a gente está falando aí nas crianças. Então, de novo, a gente está relacionando muito a praxia com função. A Jean Harris, ela utiliza o termo dispraxia do desenvolvimento, né? Para relacionar as dificuldades de criança, porque agora eu vou falar sobre dispraxia, né? Porque a gente fica falando em praxia, agora eu vou falar dispraxia, né? Que é o problema aí na praxia, né? Então, a Jean Harris, ela utiliza esse termo, dispraxia do desenvolvimento, para as dificuldades das crianças em planejar e executar atos motores novos
ou uma série de ações motoras que decorrem de uma falha no processamento sensorial. Então, quando a gente está falando em praxia, em dispraxia, a gente está falando em processamento sensorial. Eu acho muito importante, né, esse time talking das meninas com esse tema, porque a gente fala muito em modulação, em hiper e hiporresponsividade. Quando a gente fala em TEA, a hiperresponsividade entrou lá no DSM-5, né? E aí a gente vê muita gente procura a gente... eu procurei uma TO porque meu filho tem várias questões sensoriais, ele tem muito problema com barulho, com cheiro, com gosto. E muitas vezes a gente vai avaliar e a gente percebe que as questões de praxia, elas são mais, elas atrapalham mais a criança do que às vezes essas questões que levaram os pais a procurarem a gente, né? Só que elas não são tão faladas, elas não são tão conhecidas. Então as pessoas falam, né? Meu filho tem uma questão sensorial, ou outros profissionais falam, normalmente se referindo à modulação. E é muito importante a gente conhecer mais a praxia, porque ela atrapalha muito as nossas crianças e ela está muito relacionada aí a vários quadros, inclusive ao TEA, que aí é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, as crianças com dispraxia, elas têm uma dificuldade em planejar uma resposta motora e modificá-la de acordo com novas situações ou novos contextos para terem resultados eficientes. Então, de novo, voltando, quando a gente faz treinos, né, de algumas atividades, é isso, a gente não consegue preparar essa criança para modificar essas respostas. Então, a gente precisa pensar muito na questão da dificuldade para tentar atuar na base. Né? Não, senão, assim, não tem como a gente treinar tudo que a criança vai usar a vida inteira. É muito difícil, né? E é muito maçante. Então, por isso a importância da gente entender quando a gente fala de uma dificuldade motora ou de uma dispraxia, né? Então, não adianta a gente ficar treinando atividade por atividade. É importante pensar nessa base. Muitas vezes, as crianças com dispraxia, elas são chamadas de desajeitadas, de desorganizadas, a gente ouve às vezes até termos de desleixadas, né? E às vezes eu já ouvi que não tem responsabilidade, que não tem cuidado com as coisas, né? E muitas vezes não é isso, né? A criança ela não consegue ter aquela organização com o material, por exemplo, muitas vezes material escolar, né? Que é quando a gente ouve, ela é muito bagunceira, ela é muito desorganizada, ela não tem responsabilidade com as coisas dela. E não é bem isso. Então, é importante a gente olhar com cuidado também para a gente entender o que essa criança tem, para a gente poder até ajudar ou falar algumas coisas, né? A praxia, então, ela envolve o desempenho de atividades novas e desconhecidas, e as crianças precisam o tempo todo passar por esses processos quando elas se encontram com as atividades do dia a dia. O tempo todo tem novas atividades, novas situações, né? Situações desconhecidas na escola, mesmo em casa, em todos os lugares. Então, muitas vezes, algumas áreas são prejudicadas com a dispraxia, né? Então, a aprendizagem, a participação nas atividades sociais, a participação e autonomia nas atividades de vida diária, comportamentos, né? Não tá aqui, mas o brincar, a gente observa muito. E é importante a gente pensar nisso, porque às vezes também aparecem crianças com dificuldade de aprendizagem e não é uma questão intelectual. Às vezes tem outros fundos, né? Que a gente vai ter, acho que a Maria Emília vai falar melhor sobre isso mais para frente, né? Se eu não me engano. As crianças com dispraxia, quando elas não são identificadas logo cedo, quando elas vão seguindo, né, e elas aparecem para o consultório mais para frente, elas têm várias experiências de fracasso e frustração na vida diária e na vida acadêmica, né? Muitas vezes, como a gente falou, elas são rotuladas de preguiçosa, descoordenadas, desmotivadas, desajeitadas. Esse desmotivadas é interessante porque aparece bastante também. Não quer fazer nada, não gosta de fazer nada, é um preguiçoso, é um largado, né? E são rótulos que a criança vai ganhando e aquilo vai impactando na vida dela de uma maneira que pode gerar prejuízo, né? Assim, até o Dr. Caio falou na live que teve da ABS um pouquinho sobre isso, né? Que ele falou que muitas vezes algumas adolescentes chegam com problemas que poderiam ser trabalhados antes, por exemplo, aí, né, quando a gente vai pensando na praxia, que daí não chegariam nesse ponto mais para frente.
Então, vou falar bem rapidinho sobre a avaliação, porque a avaliação é um processo fundamental, né? Na verdade, para tudo, né? Não só quando a gente está falando em praxia ou integração sensorial, quando a gente fala em qualquer intervenção. É a boa avaliação que dá um bom planejamento terapêutico, né? A gente tem que fazer uma boa avaliação para dar um diagnóstico funcional, né? A gente não dá um diagnóstico médico, quem faz isso é o médico. Mas a gente pode pensar em questões, a gente deve, né? Pensar nas questões funcionais dessa criança. E é uma boa avaliação que vai dar para a gente um bom planejamento terapêutico para dar uma boa intervenção, né? Isso que vai nos guiar aí para uma boa intervenção. E quando a gente fala na avaliação de praxia das crianças, aí a gente tem que pensar em tarefas de movimentos não habituais. Porque, de novo, se a gente pensa em tarefas habituais, a gente não consegue avaliar as dificuldades das crianças, né? Muitas vezes a gente fala, vai percebendo algumas coisas e às vezes alguém fala, não, mas ele corre super bem, ele pula super bem. Mas em atividades mais habituais, quando a gente vê uma atividade diferente, a criança tem muita dificuldade, né? E é através disso que a gente vai observando. Então, a Jean Harris, ela também desenvolveu um teste, que é o Sensory Integration and Praxis Test. Ela desenvolveu para avaliar a integração sensorial e a praxia. Hoje tem um outro teste sendo desenvolvido, que é o EASY, né? Que ele vem aí, eu não diria tomar o lugar, né? Mas ele vem junto com o CIPT, ele tem um acesso, vai ter um acesso mais, vai ser mais acessível, né? Para aplicação, para o terapeuta, enfim. Mas eu gosto muito do CIPT também, né? E eu acho que nós temos poucos testes aí dentro da integração sensorial e é importante a gente ter cada vez mais. E o EASY, eu acho que ele vem contemplar várias questões do CIPT e a mais ainda, né? Então é bem legal, eu acho que ele vai, nesse lugar, né, do CIPT, vai facilitar o acesso e ele vai agregar mais coisa, ele vai ter uma validade de vários países juntos aí, né, avaliando as crianças, então é algo que vai vir para ajudar bastante a gente aí nessas avaliações, tanto da praxia quanto de aspectos aí da integração sensorial. Mas o CIPT, que é a base aí até onde o EASY foi inspirado também, né? Ele conta com 17 testes que eles avaliam o desempenho da criança de 4 anos a 8 anos e 11 meses, ou seja, 9 anos incompletos, né? Um pouquinho antes dos 9. De áreas específicas. Ele é um teste com propriedade psicométrica considerado hoje padrão ouro, né? Na avaliação desses aspectos da integração sensorial. E ele é administrado em crianças com deficiências leves, distúrbios de aprendizagem, atrasos motores, problemas comportamentais. Hoje em dia a gente tem visto muito dentro do TEA também, é um teste bastante utilizado. O que é importante é a gente garantir que a criança entende o que você pede para ela executar, é que ela entenda o que ela tem que fazer, porque eu preciso garantir que ela não está sendo prejudicada porque ela não entendeu o que ela tem que fazer. Eu tenho que garantir, bom, ela não fez, não é porque ela não entendeu, é porque ela não conseguiu. Então, eu tenho que ter clara essa distinção quando eu vou aplicar o teste, né? Então, muita gente fala, nossa, mas você fez o CIPT com autista? Você consegue? Eles entendem? Você sempre tem, qualquer avaliação, a gente tem que saber se a criança está entendendo aquilo que você está propondo, né? Se o teste não é muito difícil para ela, daí você vai procurar outras avaliações que sejam cabíveis ali, né? Isso com todas as crianças, com todos os tipos de dificuldades. Você tem que garantir só que a criança está entendendo o que ela tem que fazer. E aí, para você garantir se ela não fez porque ela realmente não conseguiu. Então, tem alguns teóricos, né, que falam mesmo que o CIPT é um dos mais utilizados aí nessa prática para avaliar a praxia, né, e com crianças com TEA. Existem outros testes que avaliam percepção visual, habilidade visomotora, equilíbrio, função de integração bilateral, mas poucos ou nenhum teste avalia função tátil, proprioceptiva, vestibular e funções de praxia de forma tão padronizada e tudo junto como contempla o CIPT. A gente vai ter aí o EASY, né? Mas por enquanto a gente o CIPT é o mais completo com tudo isso para a gente avaliar a criança.
Então, o CIFT, ele oferece uma avaliação de áreas específicas do funcionamento sensório-motor, como equilíbrio estático-dinâmico, mecanismos óculo-postural, coordenação bilateral, habilidades de lateralidade e praxia. Então, agora a gente vai entrar aí, né, no tema que é a TEA e a dispraxia, né? Foi uma introduçãozinha para a gente pensar. Então, desde sempre se fala em déficits motores na criança com TEA. Desde sempre, desde quando foi descrito o TEA, a gente tem essas descrições de atrasos, dificuldades, déficits motores. É que eles não são centrais quando a gente fala, né, no TEA. Então, as pessoas acabam não dando muito valor ou importância para essas dificuldades e isso acabou ficando um pouquinho de lado. Mas desde sempre a gente teve essas descrições. Muitos estudos têm mostrado que essas dificuldades são evidentes desde a primeira infância, como a dificuldade de sequenciamento de movimento para engatinhar, por exemplo, né? Quantas vezes a gente não vê isso, além de TEA, outras crianças com dificuldades aí que a gente vê em consultório? Ah, não engatinhou. Tudo bem, né? Não engatinhar, mas de forma isolada, né? Mas tem algumas coisinhas que juntas vão mostrando para a gente algumas dificuldades que essa criança pode vir a ter, né? Ou já vai apresentando ali de pequeno. E a gente vai reforçando essas coisas porque para a gente, para nós terapeutas, quanto antes a criança chega no consultório, melhor né? A resposta da criança é mais rápida, a gente percebe que a criança pequena tem uma velocidade muito rápida de resposta nas intervenções, então é muito importante a gente acabar reforçando algumas coisas para a intervenção precoce. Isso em todas as áreas, né? Isso é muito falado. Então, sempre foi falado das dificuldades motoras e elas são observáveis desde pequena. Nas crianças mais velhas, a gente vai percebendo outras dificuldades, até porque a vida vai incluindo um monte de dificuldades aí e algumas coisas vão ficando mais evidentes também. A gente percebe uma resposta mais lenta para algumas coisas, um andar mais desajeitado, uma dificuldade de controle postural. Pronto. Alguns estudos, né, que utilizaram alguns testes, observaram que as crianças com TEA, elas não têm déficit só de imitação, porque quando a gente vai ouvindo, a gente fala, são crianças que não conseguem imitar. E aí você vê até outras teorias, porque ela não olha, por isso que ela não imita, enfim. E aí vários estudiosos usando diferentes tipos de testes foram percebendo que as dificuldades não são só na imitação, mas também com o uso de objetos, né? Então, eles têm estudiosos que estão dizendo assim, então o autismo ele não está associado a uma dificuldade motora, mas com um déficit generalizado de praxia. Tem autores que defendem a inserção da questão da praxia no diagnóstico também, assim como teve a hiperresponsividade, tem autores que defendem a inserção da questão da praxia também. No meu estudo, eu fiz uma revisão, né, uma tabelinha com uma revisão, então foi em 2018 que eu fiz isso, e eu encontrei com o tema TEA e dispraxia, e eu encontrei 3 estudos, todos internacionais, né, e com diversos tipos de escalas de avaliação, de testes, de grupos comparativos, então tiveram autores que fizeram comparação, uma avaliação com TEA e com crianças com TDAH, outros que fizeram com TEA e grupo controle, né, que a gente fala que são crianças que não têm algum atraso. Então, vários estudos com vários tipos de grupos, né, na verdade 3 estudos ao redor do mundo não é tanta coisa, né, na verdade é pouca coisa, falta muito estudo ainda. Mas todos os estudos, as crianças com TEA tiveram prejuízo nas áreas avaliadas, ou seja, todas elas tiveram dificuldade de praxia, em todos os estudos. Então, apesar da gente ter pouco estudo, todos os estudos tiveram o mesmo resultado aí, né? De acordo com cada bateria, então, são avaliações, uns avaliam mais praxia de imitação, outro praxia oral e equilíbrio e função vestibular, mas todos eles encontraram dificuldades de praxia. E todos os autores vão defendendo que essas dificuldades, elas impactam nas habilidades das crianças de participarem em várias atividades, que é esse o mais importante aí pra gente. Então, essa é a tese que eu defendi, né? Ainda não, tô transformando ela em artigo.
mas ela está disponível para quem quiser procurar. A USP disponibiliza todas as teses. Então, na minha tese, eu utilizei o CIPT e eu fiz um estudo comparativo, né? Então, fiz com 30 crianças com TEA, 30 crianças com síndrome de Down e 30 crianças do grupo controle. Mas hoje aqui eu vou me ater apenas na questão do TEA, tá? Então, das crianças com TEA, elas tiveram prejuízo em 7 dos 17 testes aplicados, né? Então, isso mostra que não é uma dificuldade com todas, né, os testes, mas que elas têm dificuldades de praxia. E esses resultados, eles foram muito relacionados com outros estudos também, que já tiveram ao longo desses anos ao redor do mundo. Então, os menores scores foram encontrados em testes que avaliam a imitação, sequência, ritmo, linguagem e também discriminação tátil e função vestibular. A Ana Luísa falou bastante disso, né? A Tina também, mas a Ana colocou bastante como uma dificuldade aí nesses sistemas, essas dificuldades que vão caracterizando aí um quadro de dispraxia, né? Uma dificuldade na praxia. A questão da discriminação tátil, que a Ana falou bastante, e realmente a gente encontra aqui, e tiveram outros estudos que encontraram isso também. Então, a questão da dificuldade gestual, isso é muito falado, e da dificuldade oral, isso a Elizabeth Juste falou também, né, na semana passada, da questão oral, e as dificuldades vestibulares. A Suzane, né, que é conhecida aí no nosso meio da integração sensorial, ela fez um estudo também com o CIPT e a gente teve resultado bastante parecido, né? Então, ela utilizou uma amostra com 89 crianças, né? E ela encontrou um padrão de somatodispraxia, que são relacionados às funções táteis e de praxia, e déficits no processamento vestibular. E ela e outros colaboradores que ajudaram ela aí na produção do artigo falaram que o CIPT demonstra ser um bom teste de avaliação para essa população, para avaliar a praxia dessas crianças. As crianças com TEA, de maneira geral, mesmo que nos outros testes elas não tenham, na média, dado abaixo do esperado, elas tiveram resultados abaixo, por exemplo, de grupos controles, na maioria dos estudos. Então, quando a gente pensa no CIPT, ele tem um score que vai de -3 a +3. Abaixo de -1, o score do CIPT, a gente pensa numa dificuldade daquela função, né, avaliada. Mesmo que as crianças com TEA tivessem os resultados acima do -1, eles eram, de maneira geral, mais baixo que os resultados do grupo controle. Isso aconteceu também nos outros estudos realizados com outras baterias, com outros testes também. Então, isso mostra que essas crianças têm realmente algumas dificuldades que vão deixando o desempenho delas um pouco abaixo, ou seja, mais lento, com maior gasto de energia, o quanto é mais sofrido, às vezes, para essas crianças fazerem algumas coisas, e que funcionalmente elas vão apresentando alguns prejuízos. O teste de função de avaliação visual, tanto no meu estudo quanto no da Suzane, eles tiveram resultados semelhantes ao do grupo controle. Isso mostra, na verdade, que é um ponto bem forte nas crianças com TEA, que é muito do que a gente lê, né? Por isso que a gente sempre, inclusive, fala muito de recursos visuais, o quanto a visão auxilia essas crianças para as atividades que elas têm dificuldades, ou por exemplo, quando a gente fala, né, na propriocepção, o quanto eles usam a visão para auxiliar outras funções que são, né, mais prejudicadas. Então, a função realmente é um ponto muito forte para essas crianças. Então, os autores vão discutindo quanto o autismo ele pode estar vinculado a uma dificuldade não só de imitação, né? E não são déficits secundários ou causados por problemas cognitivos, mas são déficits que essas crianças apresentam. Esses autores que defendem a inserção da dispraxia, né, dentro dos critérios diagnósticos, porque eles não dizem que essas dificuldades são causadas pelo autismo ou por problemas cognitivos, mas sim que compõem aí o quadro, né? Então, são dificuldades que essas crianças apresentam.
Esses estudiosos, né, eu não sei muito bem falar o sobrenome, de Zilk, né, eles fizeram um estudo também, esse autor estuda bastante praxia também, e eles encontraram no estudo todos os scores mais baixos no grupo de TEA do que no grupo controle, e eles encontraram dificuldades, né, gestos por imitação, gestos utilizando instrumentos, então quando a gente fala de brincadeira, né, tá envolvendo aí, né, gestos utilizando instrumentos. O comer também tá aí, quando a gente vai utilizar um talher, enfim. E gestos sob comando. Essa é uma outra dificuldade que as crianças têm bastante, porque aí elas não têm modelo nenhum, é só o comando verbal, né? E eles também encontraram dificuldades no caminhar com olhos abertos e fechados. Isso também foi vinculado a uma dificuldade encontrada no nosso estudo, no meu estudo, e também no estudo da Suzane, que é a dificuldade que foi encontrado num teste que avalia o equilíbrio, né? Para quem conhece o CIPT, que é o SWB, né? Outros estudiosos encontram várias dificuldades aí da praxia, independente do grau de TEA, né? Isso é importante, porque daí a gente está dizendo, não tem relação com cognição, né? Tem relação com o quadro, né? Então, independente do grau, vão encontrando. Mais para frente, vou falar até de um estudo que foi feito com crianças com síndrome de Asperger. Hoje a gente não tem mais esse diagnóstico no DSM, ele compõe aí o quadro do transtorno do espectro, mas antes a gente dividia e era um diagnóstico separado, né? A gente falava síndrome de Asperger, então, que seriam hoje o grau 1, talvez, aí do TEA. Os estudiosos também encontraram muitas dificuldades no ritmo e no sequenciamento dessas crianças com TEA. No meu estudo também a gente encontrou dificuldade, né, na praxia de sequenciamento. E o quanto é importante para as crianças aprenderem a imitação, as habilidades motoras, o quanto elas são importantes para as crianças também se relacionarem socialmente, né? E o quanto essas crianças com esses prejuízos de praxia, elas vão apresentando um prejuízo maior ainda na questão da socialização, na questão do brincar. Então, esse estudo do Green e colaboradores, eles fizeram um estudo com crianças com síndrome de Asperger e eles observaram um pior desempenho nos indivíduos com Asperger do que indivíduos com transtorno de coordenação motora. Ou seja, indivíduos que já tinham só esse transtorno puro. Tanto na questão de imitação por gestos, quanto algumas outras funções que eles observaram. Então, reforçando aí que são indivíduos desajeitados, né, que a gente fala, que em inglês eles usam uns outros termos que são um pouco mais aceitos, né, que a gente não usa tanto, muito desajeitado, a gente até fala, mas lá eles usam um pouco mais esse termo do que a gente. Então, o SWB, que eu falei que é um dos testes que está bem relacionado aí à função vestibular, ao PRN, foi um dos testes que apresentou maior... Foi o segundo teste, na verdade, que teve um pior desempenho aí das crianças. Ele está bem relacionado à função vestibular e a gente percebe em outros estudos o quanto a função vestibular também é prejudicada. E a função vestibular, a Ana já falou bastante também aqui, ela é muito importante para, assim como todas, né? Mas muito importante para várias atividades funcionais, né? Nossas do dia a dia, para as questões escolares, para aprendizagem. A gente recebe muita criança em consultório na fase de alfabetização, muitas vezes, e que a gente vai descobrir que tem uma dificuldade ali no processamento vestibular. Muitas crianças que aparecem, né, que conseguem ser alfabetizadas a muito custo, mas que têm várias dificuldades aí de leitura, escrita, dificuldades posturais e que muitas vezes estão relacionadas aí ao sistema vestibular. A gente teve um outro estudo aqui, esse outro estudo foi aqui no Brasil também, que é do Capovilla, em 2003, que foi feito só com o PRN do CIPT, né, para avaliar essa interferência do processamento do sistema vestibular e do equilíbrio na aprendizagem. E eles encontraram um prejuízo muito maior, uma correlação muito grande, né, entre as crianças que têm um prejuízo no sistema vestibular e uma dificuldade de aprendizagem, e encontraram uma correlação grande também entre o PRN, que avalia o nistagmo, né, do CIPT, e o equilíbrio, que
São esses dois testes que eu estou relacionando aqui em cima, quando eu falo do SWB. Eu ia mostrar com a minha setinha, mas eu não consegui pôr a minha setinha aqui no computador. Mas quando eu falei ali do SWB, é um teste de equilíbrio, ele está vinculado ao PRM, que é um teste, é o único teste do CIPT que avalia um reflexo, que é o nistagmo. Esses dois testes estão bem relacionados, que o PRN ele avalia a gente faz uma ligação aí com o sistema vestibular e o equilíbrio também. A questão da somatosensorial, né? O quanto é importante a questão tátil aí para a discriminação tátil, para a nossa construção da nossa imagem corporal e o quanto isso é importante na praxia, né? E o quanto isso tem uma função, uma relação grande com a realização de várias atividades cotidianas. Essa habilidade de discriminar aspectos sensoriais do ambiente é um pré-requisito para formar a percepção e desenvolver outras habilidades. Ela está relacionada com, enfim, com tudo que a gente acaba fazendo no dia a dia, tanto com atividades de vida diária, quanto atividades acadêmicas, como brincar, e o quanto as crianças com essa discriminação, prejuízo na discriminação tátil, vão apresentando problemas relacionados a essas áreas. Então, aí eu vou colocar algumas relações específicas com funcionalidade, apesar de estar tentando falar isso o tempo todo, porque eu acho que isso não pode sair da nossa mente enquanto profissional e enquanto pai e mãe, né? Acho que quando o pai e mãe leva para a terapia, não pode levar assim, meu filho tem vários problemas sensoriais, eu preciso que ele pare de assustar quando ouve barulho. É muito mais do que isso, a gente tem que pensar o que isso prejudica funcionalmente essa criança. E a nossa atuação enquanto TO tem que ser sempre vinculada a isso, né? A uma função, a uma tarefa. A gente quer que as nossas crianças tenham êxito, né? E sucesso nas tarefas do dia a dia e que façam com menos custo, né? Com menos gasto de energia, com mais sucesso, né, as atividades. Então, o tempo todo a gente tem que pensar em função. Então, quando a gente está falando na praxia, a gente vai encontrando prejuízo em várias coisas, né? Então, tem autores aí que eles falam da questão, vão citando, né, de se equilibrar numa bicicleta, e o quanto isso pode acarretar impacto negativo das crianças. Outros falam que na vida adulta isso vai levando a uma estabilidade postural, dificuldades em tarefas motoras como ficar em pé em um metrô ou em um ônibus em movimento. Então, olha como isso vai indo para frente, né? E o quanto essas pessoas vão tendo prejuízo e carregando essas dificuldades com elas. Eles são pessoas que parecem que estão fora de sincronia no ambiente. Então, parece que o tempo deles está errado, a resposta é desproporcional, ou é muito exagerada, né? Ou é pouco eficaz. Parece que eles não conseguem atender as demandas do ambiente, das tarefas, que eles não... Muitas vezes a gente vê que eles compreendem o que eles têm que fazer, mas que eles não conseguem. Isso eu vejo muito, por exemplo, quando a gente vai jogar bola com alguma criança. Você percebe claramente que a criança entendeu, mas ela joga forte ou ela joga em uma direção completamente contrária a você e você fala, nossa, mas ela tentou jogar pra gente. Você percebe que ela entendeu o que ela tinha que fazer. Ela só não conseguiu se organizar, né? Outro dia eu estava jogando bola com uma criança e a gente mudou, né? E vamos jogar de costas. Jogou de costas, ela ficou procurando a bola depois na minha direção, né? Porque ela virou para mim para ver a bola chegar, mas a bola caiu atrás dela quando ela virou, né? Ela jogou de costas, mas jogou para frente. Ela não conseguiu fazer esse movimento. Ela entendeu tudo que ela tinha que fazer, mas ela não consegue organizar o corpo para isso. O quanto isso é frustrante, né? O quanto eles não entendem muitas vezes como que não deu certo, ou não entendem, ou querem disfarçar, ou às vezes eles mostram comportamentos inadequados, porque eles vão percebendo que eles fazem muito esforço e não conseguem atingir o objetivo da tarefa, e aquilo vai irritando, vai frustrando, vai chateando, e as crianças vão apresentando alguns comportamentos muitas vezes inadequados por isso. Tudo que eu estou falando aqui são alguns exemplos, mas não é uma
uma relação de causa e efeito, tá? Não é assim, ela jogou a bola errada porque ele tem um problema de hipraxia. Não tem uma regra, não tem um protocolo, assim, né, para a gente seguir nesse sentido. Então, eu gosto de falar isso porque depois, né, alguém vai falar, eu assisti lá a Marília falando, ela disse que se ele não consegue jogar bola direito, ele tem um problema de hipraxia, né? Então, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dando alguns exemplos só para tentar ilustrar algumas coisas, mas não é uma relação, assim, direta, tá? Com tudo. Os autores reforçam também a dificuldade na participação social da escola, com as questões de imitação, que essas crianças que têm uma dificuldade de imitação, como elas vão tendo prejuízo, com a questão de participar de brincadeiras, de atividade de lazer, de educação física, de aulas de música, muitas vezes da hora do lanchinho, são crianças que vão apresentando prejuízos em todos esses momentos. Alguns autores, eles vão defendendo que muitas vezes as crianças com TEA, quando elas trabalhadas aí nessa questão de hipraxia desde pequenininha, elas vão tendo mais sucesso nas brincadeiras e aí elas vão tendo mais sucesso com os pares e aí um sucesso maior nas questões sociais também. Então, eles vão fazendo muita ligação do brincar com as questões sociais também, que são aí relacionadas com o TEA, né? Aí alguns pesquisadores reforçam a importância de um maior foco nas dificuldades funcionais mesmo e de autocuidado das crianças com TEA, porque os estudos eles acabam focando muito em dificuldades de linguagem, em dificuldades sociais, e algumas coisas que são tão importantes para essas crianças vão ficando em segundo plano. Esses autores, Jasmin e colaboradores, eles fizeram um estudo e eles perceberam que as crianças com TEA tinham piores desempenhos em locomoção, manipulação de objetos, agarrar bola e um pobre desempenho em atividade de vida diária. Então, mesmo as crianças com alto funcionamento, elas vão apresentando um pior desempenho em todas essas tarefas. Hoje em dia, a dispraxia está começando a ser mais reconhecida, mais estudada dentro do autismo, fora do autismo também, né? Mas como algo assim bem pertencente ao quadro, né? Como a gente está falando aqui. E como a gente tem visto em consultório também. Então, as avaliações aí dentro da integração sensorial, elas têm que envolver uma avaliação de percepção e de praxis e não só de reatividade sensorial. É isso que eu tentei dizer, né, quando eu falo da importância desse time talk, desse tema das meninas. Isso não só com TEA, né, de maneira geral. A gente conseguir colocar a praxia mais conhecida entre as pessoas, entre os outros profissionais, entre os pais, né, pra gente, porque muitas vezes a gente recebe encaminhamento de outros profissionais também, na minha prática clínica, né, tem um problema sensorial. Então, procura uma TO de integração sensorial. E sempre as pessoas se referem à modulação, à reatividade, né? E a gente pode acabar vendo outras questões, como praxia, mas é difícil a gente receber, depois que você vai conhecendo alguns profissionais e mostrando, isso acontece, mas não é tão corriqueiro você receber, olha, encaminha porque está com problema de praxia, né? É algo que está começando a acontecer mais, mas eu acho que tem que ser mais falado para que seja mais conhecido e para que essas crianças tenham um sucesso mais rápido, né? Porque quanto menor, mais fácil da gente trabalhar a praxia. E a gente pode ter uma intervenção mais eficaz e os objetivos mais funcionais para essas crianças. Então, aqui eu faço um apanhado de novo, né, de como essas questões de praxia aí, elas interferem nas atividades de vida diária. Eu não falei tanto, mas em vestuário, em banho, em alimentação, né? Não só na questão de tolerância aos alimentos, né? Mas a gente está falando na questão da alimentação mesmo, de comer, de sentar, de manipular os talheres, de se organizar numa mesa de refeição. E a alimentação é um processo super importante socialmente, né? Então, a hora do lanchinho, de abrir meu pote, de abrir minha bolacha, de abrir meu bolinho Ana Maria, enfim, meu salgadinho.
Muitas crianças aí conseguem abre e derruba tudo. Pensa como não é frustrante e difícil, né, a vida de uma criança com essas dificuldades, nessas tarefas tão corriqueiras. E a preocupação aí do terapeuta, tanto na habilitação quanto na reabilitação de uma criança no geral, né, não só com TEA, tem que estar vinculada à funcionalidade dela na cultura e no mundo dessa criança. Então, os déficits motores, déficits de praxia, eles não podem ser uma preocupação secundária quando a gente fala em TEA, né? A gente tem visto aí, até quem está assistindo, quem está participando, as meninas, como a gente vê dificuldades de praxia nas crianças com TEA, né? Não são só os estudos que estão mostrando, os estudos vêm também pelo que a gente vê na prática, né? E como a intervenção precoce ela é importante para ajudar a melhoria da qualidade de vida dessas crianças. Então, de novo, eu estou reforçando a importância da avaliação, né, por um profissional habilitado, por um TO, né, a aplicação desse teste exige uma formação, né, a certificação sensorial. Então, não é qualquer profissional que vai fazer isso, é um profissional habilitado para isso, é um terapeuta ocupacional e com essa formação, né, não é qualquer terapeuta ocupacional ou qualquer profissional. E tem o uso de testes, a visão clínica, todo o estudo por trás disso, porque não é uma teoria simples, não são coisas simples que a gente está falando, e a gente está falando da vida de crianças, né? Então, é importante que tudo isso seja muito responsável, tanto na avaliação quanto nos encaminhamentos. Eu coloquei dois trechinhos de um livro que eu gosto muito, e que por falha minha eu não coloquei ele na referência, mas eu vou falar aqui, né? Eu vou ler aqui. Depois de treinar bastante, consegui andar de bicicleta com o meu irmão pelas ruas perto de casa. Ele apostava a corrida comigo, disparando na frente e me fazendo entrar em pânico e perder o equilíbrio. Cair da bicicleta foi algo que logo me habituei, junto com os arranhões e contusões nas mãos e pernas. Minha falta de coordenação também fez do aprendizado da natação um processo lento e frustrante. Aprender a amarrar o sapato foi outra novela. Por mais que eu tentasse, minhas mãos não conseguiam reproduzir as manobras demonstradas inúmeras vezes pelos meus pais. Minha mãe acabou comprando um brinquedo para mim, uma grande bota de plástico com cordões grossos e ásperos para eu treinar. Eu passava horas treinando, geralmente até minhas mãos ficarem vermelhas e irritadas, devido ao contato prolongado com os cordões da bota. Enquanto isso, meu pai amarrava os sapatos para mim todas as manhãs antes de me levar à escola. Esse livrinho chama Nascido num Dia Azul, é um livro de um Asperger, né? Uma pessoa com Asperger que escreveu. Não vende mais, não existe mais, eu acho. Eu tinha lido emprestado e eu gostei muito, é o livro que eu mais gostei, na verdade. Ele fala muito de praxia e de modulação também. Ele traz várias lembranças e várias questões de como a integração sensorial afetou aí a vida dele. Ele não, se eu não me engano, ele não usa esse termo de integração sensorial no livro, mas você vê várias descrições aí. Mas eu achei em sebo online. Eu gosto bastante, chama Nascido num Dia Azul. É isso que eu tinha para falar. E aí eu coloquei aqui as referências que eu fui usando ao longo do texto, se alguém tiver interesse. E aí acho que eu estou aberta aí às perguntas e às conversas também. Marília, obrigada, muito bacana toda a sua apresentação. Você traz elementos muito importantes aqui, né, para a gente pensar e refletir, né? Me tocou muito quando você diz aqui a parte de que acaba sendo uma preocupação secundária, muitas vezes, a praxis, né? E é uma criança que vem se desenvolvendo com tanta dificuldade de funcionalidade, de executar suas tarefas na casa, no dia a dia, né? Vem tropeçando, né? Simbolicamente o termo, né? Mas vem tropeçando tanto em suas próprias funções, né? E acaba sendo realmente muitas vezes entendido como uma necessidade secundária, mas a gente, enquanto terapeuta ocupacional, entende isso como muito prioritário, né? E que a gente está num momento muito bacana para discutir isso, né? Que a pandemia nos traz esse desafio e quantas oportunidades, né? Que a casa oferece para desenvolvimento da criança, né?
Foi bom você dia. falar isso, Aline, porque eu ia comentar e eu me esqueci mesmo. Foi bom você falar o quanto a quarentena tem prejudicado, né, as experiências e as vivências motoras dessas crianças, né? Porque mesmo as crianças moram em apartamento, mas tem uma área de lazer grande, tá tudo fechado, não pode sair, enfim, né? Aí a gente fala, então vamos caminhar. Ótimo, que bom, é importante, mas olha como é reduzido, né? É só um caminhar e a criança fica restrita a poucas experiências motoras, né? E tem toda a razão, eu ia falar e acabei me esquecendo, né? O quanto é importante a gente oferecer possibilidades, a Ana Luísa falou bastante disso na aula dela, né? Da oportunidade do fazer, né? Da criança fazer, da criança experimentar. E isso eu vejo bastante, inclusive na terapia, né? Com os pais e muitas vezes com os terapeutas, o quanto às vezes a gente não tem tolerância de espera do tempo da criança, né? Se a gente está falando em crianças com um tempo mais lento, a gente tem que dar o tempo dela fazer. E muitas vezes nós, adultos, a gente não tem essa espera, a gente já quer ajudar, a gente já quer fazer junto, a gente já quer... ela queria isso, ela ia fazer aquilo, ela não estava conseguindo, né? Se a gente está falando de crianças com um outro nível de velocidade, a gente tem que dar um tempo de resposta. E quando a gente pensa em quarentena, olha quanta coisa ela ficou limitada num espaço pequeno, num espaço menor, mesmo uma casa grande, né? É um outro espaço, outras experiências, né? Uma privação de experiências e de vivências. Realmente um momento importante para a gente. Posso fazer uma contribuição aí, né? A gente tem visto mesmo essa questão da quarentena, né? Que tem afetado. É fato que o estímulo diminuiu, né? Que as possibilidades de ações diminuíram. Mas, por um lado, a gente tem visto, até acompanhando os pacientes em teleatendimento e alguns que estão retornando, alguns relatos de mãe, que interessantemente, assim, né, surpreendentemente, algumas crianças que têm o prejuízo de praxis, né, que a gente observava, que apareceu na avaliação, por conta de ter esse tempo maior em casa, sem pressa para correr para ir para a escola, ter mais tempo para tentar se trocar, comer devagar. Então, eles estão treinando a praxis, na verdade, na funcionalidade e na independência. Então, isso tem sido muito rico, porque assim, eu não tenho como fazer grandes atividades, mas dentro daquilo que é meu cotidiano e que muitas vezes eu não tinha tempo para treinar, né, para repetir a ação, para fazer com calma no meu tempo, a gente tem orientado as mães a, olha, dá esse tempo para ele, vamos tentar. E as crianças têm evoluído muito em relação às atividades de vida a nível diária, de APD mesmo, eu acho que foi uma riqueza para quem conseguiu explorar isso, né? Sim. Tanto para quem terapeuta quanto para familiar, né? Porque assim, ainda assim tem muitos pais que não... tem muita família que ficou muito sofrida nesse processo de quarentena, porque muitos pais ficaram sem ajuda de ninguém, tendo que trabalhar de casa com uma criança junto, que é muito difícil, né? Eu tenho uma bebê aqui, eu vejo quanto ela me demanda e o quanto é difícil trabalhar de casa com ela, porque com ela eu não consigo, né? Tem que ser sem ela, então assim, como é difícil. E aí, esses pais têm mais dificuldades, mas os pais que conseguiram um tempo para investir e ofertar esse tempo para a criança, concordo plenamente. Como foi rico, né, para essas pessoas a nível de AVD mesmo, de banho, de alimentação, de vestuário, né? Você tem mais tempo, você não precisa comer rapidinho para ir para a escola, porque você não vai atrasar. Né? Você tem mais tempo, e porque no dia a dia é difícil também, né? A gente exigir muito numa vida tão corrida, né? Não dava, né? Não dá, exato. E quem conseguiu explorar isso na quarentena, concordo totalmente, é riquíssimo, assim. E acho que ajudou os pais a perceberem algumas dificuldades também, isso eu percebi bastante, em teleatendimento também, né? Como algumas coisas não ficavam tão visíveis, né? E que daí, junto com o teleatendimento, foram ficando mais visíveis ali e até conseguindo trabalhar melhor. É verdade, Lu, foi ótima colocação. Marília,
Pode falar, Aline. Tem duas colocações aqui no chat que eu queria colocar. A primeira é da Yara Macedo, que ela faz um comentário aqui, que por mais que exista um transtorno de modulação sensorial, o quanto que ele está interferindo no desempenho ocupacional, né? E que a intervenção tem que observar qual que é o prejuízo funcional dessa criança, né? Que é um pouco daquilo que você fez na sua apresentação, né, Marília? Sim, o tempo Nós temos todo. uma pergunta. Elaine, você quer abrir seu vídeo, quer conversar com a Eu vou Marília? dar um Aproveita. stop da tela aqui para eu conseguir organizar a tela com os rostinhos, tá bom? Tá bom. Ah, pronto, agora eu tô vendo quem tá aparecendo. Legal, tô vendo a Joyce também. A Joyce que vai perguntar? É a Elaine. Elaine, você tá aí? Cadê a Elaine? Abre Tá, seu microfone. Abri o microfone aqui. A minha pergunta para a Marília, que ela comentou sobre a questão que às vezes tem algumas crianças que têm dificuldade na compreensão, né? E aí eu queria saber, para além do CIPT, que outras medidas você utiliza e como que é essa questão quando tem mais dificuldade mesmo na compreensão para a gente poder estar avaliando. Ótima pergunta, Elaine. Quando a gente não consegue aplicar o CIPT, o que acontece muitas vezes, né, no consultório, ou às vezes a criança não compreende, às vezes a gente tem um pouco de dúvida mesmo, a gente não sabe se ela está compreendendo ou não, né? Aí é uma avaliação mais clínica, né? Tem observações clínicas e tem o olhar clínico, por isso que tem toda essa formação da integração sensorial, da certificação, e é uma formação continuada, né? O quanto a gente tem que fazer, eu mesma, quantas vezes eu não fiz um módulo de avaliação da certificação, acho que eu fiz umas 5 vezes já. Enfim, a gente tem que ir se reciclando, porque aí você vai precisar muito desse olhar clínico, tem observações clínicas, tem o perfil sensorial, o SPM, que vão te ajudar, mas a observação do clínico é algo que, o olhar clínico, né, dentro da sala, o brincar, né, porque a própria Suzane e a Zoe colocam bastante isso, e você vê em artigos publicados por elas, inclusive, que o brincar é uma das maiores maneiras da gente observar a praxis, né? Então, a mesma coisa, Elaine, a criança pequena, né? A criança menor de 3 anos, você não vai conseguir aplicar o CIPT, menor de 4, né? Na verdade. O EASY, que é a partir dos 3, mas a gente tem recebido hoje crianças menores que isso em consultório também. A gente não vai conseguir aplicar. E aí você vai depender muito do seu olhar clínico e desses outros instrumentos para ir fazendo a sua avaliação. E muito do relato dos pais também, né? Uhum. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Foi ótimo. Obrigada. Marília, eu tenho uma pergunta. Tanto na sua pesquisa quanto a do Capovilla, lá acho que foi de 2005, né? Aparece a questão da alteração vestibular, né? E a alteração do nistagmo pós-rotatório. Essa observação de alteração, a gente vê em prática clínica e, assim, uma prática também de aplicação do teste CIPT e tal, que eles costumam ter uma baixa do nistagmo pós-rotatório. Foi isso mesmo? Foi a população teve mais baixo do que alto? O nistagmo eu fiz, foi o único teste que eu avaliei de uma maneira diferente do que os outros, né? Porque os outros que ficaram abaixo de -1, eles tinham prejuízo. E aí você faz a média, ok. O CIPT, eu fiz o PRN no nistagmo, eu fiz uma tabelinha separada, até por sugestão da Zoe. Então eu fiz todos os que tiveram abaixo de -1 e todos os que tiveram acima de +1, porque eles falam que acima de +1 também pode ser uma dificuldade, porque os outros testes acima de +1, de -1 a +1 é média, né? Acima de +1 seria bom demais, né? É uma habilidade. O nistagmo não, né? Eles falam que poderia ser um problema. É algo que eles têm estudado bastante ainda, mas eu fiz separado. E das crianças com TEA, a maioria foi -1 mesmo. Mais de 50%. Acho, né? A maioria. Deu, a maioria. Qual que é a porcentagem, mais ou menos, Marília, que dá abaixo? Você tem... De TEA foi 50%, eu acho. Um pouco mais, talvez, acho que 56%, talvez. Eu não sei se houve uma discussão nisso na sua tese sobre o que isso impacta
em outras funções desse nistagmo mais baixo? Ou... Eu não consegui, pela intensidade do tema, entrar em outras grandes discussões. Foram 90 CIPTs, né? Uau, corajosa! Eu não consegui entrar em outras discussões que eu gostaria, né? Eu citei, comentei um pouco sobre isso, fiz no final da tese até uma tabela sugerindo que, por exemplo, dificuldades de nistagmo, né, um nistagmo baixo, poderia acarretar em dificuldades de aprendizagem, dificuldades de algumas coisas. Eu fiz essa tabelinha no final, mas não foi uma dificuldade, uma coisa que eu me aprofundei muito, porque não tive perna. Acho que é um assunto pouco falado também, né? A questão desse impacto. A gente tem essa observação, mas não tem tantas respostas para isso, né? O Capovilla, né? Ele foi específico para ver a relação com a aprendizagem. Esse foi bem específico, mas é isso que tem alguns autores que defendem o que você está falando e que eu concordo totalmente. Falta mais, né? A gente fazer essa relação mais direta, né? Essas dificuldades estão impactando no quê, né? A Suzane, ela usou o SPM para tentar fazer uma relação mais direta. Eu fiz um pouco com a Vineland, porque eu apliquei a Vineland e ela avalia lá domínio social, eu usei domínio de comunicação social e não foi o motor que eu usei. E de atividade de vida cotidiana, que é o termo que eles usam. Eu fiz um pouco dessa relação com a atividade de vida cotidiana, porque eles tiveram um prejuízo maior em atividade de vida cotidiana, as crianças com TEA. Então, eu tentei fazer, mas nada muito aprofundado, né? Que é isso que eu te falei. Eu tentei fazer essa relação, mas não tão aprofundada. Legal. E agora alguém perguntar alguma coisa? Aproveitar a Marília. Eu queria aproveitar, então, enquanto o pessoal vai elaborando aí, queria fazer uma pergunta também. Você coloca que uma das primeiras alterações observadas no resultado do estudo é a alteração de processamento visual, né? No teste, no SV, né? Visualização espacial. E aí a gente vê, de fato, isso na prática clínica, né, Marília, de uma dificuldade bem significativa aí, né? Não, na verdade, ao contrário. Eles não tiveram dificuldades. Eles não tiveram. Eles têm um rastreio, né? Rastreio muito bom. De rastreio. De rastreio, porque perfeito. Esse de visualização espacial é aquele de tipo quebra-cabeça, né? Tipo de encaixe. Certo, eles batem o olho, eles conseguem bem. Eles foram. Esse foi um bom desempenho. Torções, no meu resultado e no do resultado da Suzane, esse teste foi parecido com o grupo controle. Quer dizer, no meu, né? Ela não usou, mas o dela foi dentro do esperado ali, né? Foi um dos melhores resultados do CIPT dessas crianças. E outro que eles vão bem também, no geral, é o outro de visualização também, que eu esqueci agora o nome. Figura fundo. Isso. Nossa, de tanto que eu estudei, agora deu um... É interessante, porque a gente tem uma relação assim com o autismo, a questão do contato visual mesmo, e as pessoas acham que essa habilidade não é efetiva, né? Mas uma habilidade específica do visual, eles têm um jeito para torções, encaixes que a gente não tem. Você vê muitas vezes que você dá um quebra-cabeça com encaixe, às vezes eles vão melhor do que se você dá um sem encaixe com a imagem, né? Desenho 3D é muito interessante, né? Por isso que eles também se beneficiam muito de recursos visuais, né? Porque o visual é um ponto muito forte deles de maneira geral, né? Ótimo. Não para o contato social, mas para outras coisas, né? E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, associada a esse processamento visual, é sobre o somatosensorial, assim, a sua conclusão, assim, em relação às alterações táteis, discriminativas, né, em relação às demais funções testadas aí. O que eu mais encontrei alteração no meu estudo foi
de estereognosia, né? Que é o Manual Form Perception. E a gente vê que essas crianças, que está relacionado a uma discriminação tátil, né? E isso tem muita relação com a apraxia, de maneira geral, né? Assim, enquanto eu perceber as sensações, discriminar as sensações, isso vai me ajudar a brincar ou a comer, a saber onde eu estou segurando na colher, no garfo, pegando no lápis, enfim, a gente vê uma relação muito grande com isso, né? De novo, não fiz essa relação profunda na tese, né? Mas é o que eu penso, e a questão do vestuário, por exemplo, também, né, enfim, e de depender muito, daí eu preciso muito da minha visão para encaixar corretamente minha mão naquele objeto, para a gente, né, vai acostumando a fechar um botão, um zíper sem olhar, essas crianças acabam precisando muito mais da visão para compensar essas outras dificuldades aí. O que eu fiquei feliz é que foi combinando com outros estudos, né? O que eu encontrei, assim. Perfeito. Perfeito. É um dado bem significativo, né? Isso é interessante. E com a prática, né? Clínica também, de maneira geral, assim. Exatamente. E aí, gente, alguém quer fazer uma pergunta direto aqui para a Marília, para a gente aproveitar que ela está aqui com a gente? Abrir a câmera, microfone. Marília, eu vou aproveitar. Tem alguém que ia falar? Acho que não. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, dentro da sua, né, prática clínica, como que se dão esses encaminhamentos, né? A equipe de intervenção, para onde essas crianças chegam, porque às vezes é um autista leve, como você disse, não tem alteração de modulação e às vezes demora a chegar para a gente, porque não veio indicado pela modulação, que é algo que o pessoal conhece mais e vem, e aí chega, né, como o Dr. Caio disse, crianças com 10 anos, a gente vê que não adquire algumas independências por base de praxis mesmo, a gente vê que não foi desenvolvido e às vezes essa criança está em intervenção que não ajuda esse desenvolvimento, né, que o modelo vem pronto, o que você tem observado aí? Se as pessoas sabem fazer esse encaminhamento, né? Você já trouxe um pouquinho que vem mais por modulação, não por isso. Mas quando tem essa criança muito desajeitada, né? O outro terapeuta está com essa criança desajeitada, a escola, se as pessoas conseguem fazer esse encaminhamento para avaliação e intervenção, e se essa intervenção é associada com outros profissionais. Fala um pouquinho para a gente disso. É algo que é muito triste, na verdade, né? Porque a gente vê uma diferença. Eu penso que a gente, enquanto terapeuta, a gente acredita na habilitação e reabilitação por toda a vida, independente da idade. Né? O tempo todo eu acredito em capacidade. Independente da idade que vai chegar para mim, eu acredito na capacidade, porque é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Se eu não acreditar, né, não tem para que eu fazer. Mas a gente vê que a criança menor responde muito mais rápido e com um custo menor para ela. E que a criança maior, isso é muito mais sofrido, isso tem um custo muito maior. Então, o que eu sinto de tristeza é muito pela criança, né? Porque isso é muito mais sofrido, além do que ela já sofreu, o custo agora é muito maior, né? E o tempo de resposta é mais lento, né? Porque a velocidade é outra. Então, eu fico muito chateada ainda. Essa sua pergunta é algo que me deixa muito triste ainda. Eu vejo muito mais hoje por profissionais que já conhecem mais o nosso trabalho e a gente. Então, aqueles profissionais que eu estou mais habituada a trabalhar, uma fono, né, que eu trabalho mais próximo, ou uma psicóloga que eu trabalho mais próximo, elas vão encaminhando mais. Elas conhecem, entendem e elas vão encaminhando. Tanto com TEA, quanto muitas vezes com uma questão de dispraxia mesmo, mais pura, e que aparece muito como comportamento, que é o que eu vejo, assim. Crianças que vêm, para mim tem uma psiquiatra também que tem feito esse encaminhamento, então crianças que vêm com uma dificuldade de comportamento e que você vê que é muito praxia, só que ela tá um pouco mais velha, então ela vai arrumando outras ferramentas para ir desviando aquelas outras dificuldades que ela não entende como a gente está conversando, ela não entende assim, eu não consigo jogar bem bola porque eu tenho uma dispraxia, ela não tem noção disso, né? Mas ela vai apresentando outros comportamentos
E muitas vezes o que tem acontecido é isso, mas por pessoas que já conhecem o meu trabalho. É muito difícil receber uma criança pequena de alguém, quando não tem uma questão de modulação por conta da praxia, se você não tem alguém que conhece, assim. Por isso que eu acho a importância de vocês desse time talk. Né? Uhum. Nossa, como é importante. Conforme as pessoas vão conhecendo mesmo, os mais próximos, os profissionais, né, os encaminhamentos têm vindo mesmo, mas às vezes vem pela queixa funcional, as pessoas desconhecem mesmo. Até quando a gente levanta o prejuízo de praxis, é até difícil às vezes explicar para o profissional, às vezes até para o médico, né, para a escola, para a mãe, porque é muito desconhecido ainda, né, o termo. Sim, para a família é muito difícil, porque às vezes é isso, né? Assim, mas não, ele anda, ele sobe no sofá, ele se equilibra não sei aonde, né? Mas aí são atividades que a criança faz normalmente, ela vai aprendendo e vai fazendo, mas atividades novas ela já tem dificuldade, mas não é tão fácil explicar. Eu recebo muito encaminhamento por uma fono que eu trabalho junto, assim, né? Por isso que eu tinha grande interesse. Eu acho que o Time Talk da semana passada também é muito rico por isso, porque eu acho que a gente tem um trabalho tão legal junto ali com a fono, né? Uhum. Marília, eu queria perguntar a sua opinião, assim, de uma forma geral, né, pensando em pais, com suas crianças em casa, o que nesse momento dessa dificuldade mundial que estamos passando, né, o que seria uma indicação, assim, uma dica importante de se relacionar ou de estar com seus filhos que têm aí uma dispraxia significativa associada ao autismo, né, que poderia dar um suporte para esse momento tão difícil, assim, né? Acho que o primeiro fale com o seu terapeuta ocupacional, né? Ou procure um terapeuta ocupacional. Porque eu acho que uma coisa muito importante é que a gente não tem dentro da TO uma regra ou protocolo, né? Outra coisa que acabou acontecendo muito e acontece comigo é aquela, passa uma dieta sensorial. Tem gente que já achou na internet, né? Dieta sensorial. E para mim é surreal, né? Assim, então, eu acho que primeiro de tudo é ter um terapeuta ocupacional, porque cada criança é uma criança e tem coisas que a gente acha que é uma discriminação tátil e às vezes é uma questão de modulação ou ao contrário, ou a gente acha que é uma questão de praxia e às vezes não é. Por isso que eu acho que é tão difícil a integração sensorial, ela não é tão fácil, né? Ela é tão difícil, por isso que eu acho que a gente tem que estudar, discutir, conversar muito, e precisa de uma avaliação mesmo bem feita para a gente poder ter um planejamento, né, terapêutico e uma orientação eficaz. E eu acho que depende muito de cada família e da disponibilidade, como a Lu estava falando, né, dessas famílias que ela tem, que tiveram mais tempo, quanto foi benéfico para essas crianças AVD, mas o quanto para outras famílias seria enlouquecedor a gente pedir isso num momento como esse, né? Porque tem famílias que está muito mais difícil agora na quarentena, que tem menos ajuda, que tem muito mais estresse, que tem muito mais trabalho, que estão trabalhando de uma maneira diferente, e isso está gerando um impacto negativo, né, na vida delas, e aí a gente pedir mais coisas o quanto é difícil. Eu acho que tem que ser muito com o TO da criança, porque a gente pode dar várias dicas legais, eu acho, assim, várias. Acho que a nossa profissão é uma profissão, além de tudo, super criativa, né? A gente consegue ter ideias assim, a gente vai bolando, acho que no geral a gente fica maquinando lá na nossa cabeça, o que ela pode fazer? O que ela pode fazer? Nossa, vi aquele sofá, ela pode fazer não sei o quê. E aí a gente vai. Então, eu acho que o TO é o melhor para dizer, mas cada caso muito específico, assim, de brincadeiras, de atividades para fazer em casa, assim, eu acho que a gente tem várias dicas para passar, mas de acordo com cada criança, com cada família, com cada interesse, né? Tem criança que a gente pode explorar o interesse específico dela, tem outras crianças que não, que se a gente for explorar o interesse específico, a gente vai perder aquela criança, né? Então, é muito particular, assim, o que eu indicaria mesmo é fale com o seu TO. Ou procure uma coisa interessante
Pode falar, Lu. Eu ia contribuir com uma colocação, assim, que eu acho que, né, pode ser válido, para alguns pais, né, com esse outro lado da dificuldade de tempo, de ter que ter coisas para a criança estar envolvida, para conseguir fazer o home office. Então, eu tenho falado muito sobre o brincar, né, e tudo que traz aí, e consequentemente praxis. Então, para que favoreça o ambiente, né, aquela criança que a gente não consegue acompanhar mais de perto. Então, se deixa ela explorar por si só, tão rico, né, e do jeito dela, da forma dela. Às vezes a gente tem tantas coisas direcionadas e terapias direcionadas. Então, assim, favorece o ambiente. Tem uma família que eu estou orientando assim na varanda da casa, que é onde a criança mais gosta de ficar. Um dia vai estar de um jeito, tem alguns elementos que ele vai criar, outro dia vão ter outros elementos ali, e a coisa tem que acontecer. E aquele tempo ele vai ter que passar ali e ele achar o que fazer, porque a mãe está no computador aqui. Então, isso vai gerar praxis, vai gerar ideias, tentativas, né? Então, até para quem não consegue acompanhar muito de perto, favorecer o ambiente, sabe? Mudar, né? Criar oportunidades, né? Criar oportunidades para o fazer. Isso eu acho, né? Porque a praxis, ela é encantadora para nós teólogos por conta do fazer, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes a gente não tem essa tolerância de esperar, a gente faz junto, né? E aí eu acho que isso que você está falando, Lu, riquíssimo, porque crianças que conseguem explorar, porque tem algumas crianças que criaram uma dependência grande dos pais, então eles não... Tem família que não consegue, né, deixar a criança explorar, porque a criança também fica sem tolerância, né? Ou a criança que não tem ideia do que fazer com o objeto, né? Ela depende muito desse adulto aí, né? Mas, no geral, criar oportunidades para o fazer é fantástico. Eu acho que alguém fez uma pergunta no chat, porque eu vi pulando alguma coisinha. A Yara, né? Quer abrir, Yara, para falar o que é que a gente leia? Posso falar. Boa noite. Yara. Não é direcionado somente a Marília, acho que qualquer pessoa pode falar sua experiência. Eu tenho bastante dificuldade aqui, quando as crianças que também fazem o ABA, eles insistem em treinar a avidez, né? E aí fica difícil muitas vezes a gente tentar mostrar para os pais que aquele treino não vai ser tão eficaz para a criança, né? Porque pelas questões sensoriais envolvidas, aí você explicar a dispraxia, o que é a dispraxia. Eu queria saber se vocês passam por isso, como vocês lidam, se vocês lidam com isso também. É mais ou menos isso. Tenho bastante dificuldade nesse aspecto, em explicar. Eu acho que é um pouco o que Marília falou, de explicar para os pais, né, exatamente o que é a dispraxia, os fatores sensoriais envolvidos e tudo mais. E aí, gente? Vocês querem... Bom, eu posso me arriscar aqui um pouquinho. Acho que a gente não... Cada região, acho que cada equipe, né, isso tem um trato diferente. As AVDs, ela é de estudo da terapia ocupacional, né? Eu acho que o melhor profissional, acho não, né? O melhor profissional para orientar realmente é o terapeuta ocupacional. Mas a AVD, ela está no nosso dia a dia, né? Então, a professora da escola faz o desfraude da criança, as coisas acontecem. A mãe pode estar estimulando também, mas assim... O raciocínio sobre isso, os pré-requisitos que precisa para estar fazendo aquela função, porque a criança que não precisa ser treinada, que não tem algum prejuízo, ela vai, né? O desenvolvimento infantil vai acontecer. Agora, aquela que precisa de um treino, que precisa de um olhar diferenciado, aí o melhor profissional para fazer essa leitura é o terapeuta ocupacional, né? Sim, o pessoal do ABA faz... não vou dizer aqui se é certo ou se é errado, porque eles estão diariamente com a criança, eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas eles estão diariamente com a criança, coisas que os profissionais de terapia ocupacional não estão conseguindo estar. Eles têm 40 horas semanais com a criança, eles passam todo esse processo
de AVDs, né? Então, de atividades do cotidiano, como a mãe passa, como a professora passa. E aí, mas precisa do suporte da terapia ocupacional. Eu acho que é um lugar muito delicado, a gente sente também, gostaríamos muito de estar atuando mais com essas crianças em casa, mas assim, não tem espaço às vezes, né? Não dá. Mas a orientação do TO, a avaliação, a conscientização da equipe de que talvez é uma atividade muito à frente para essa criança ainda, porque ela não tem os pré-requisitos ou não tem a praxis que ela precisa para essa execução, tem que vir do raciocínio da TO. E aí a necessidade do treino também, um treino mais efetivo, mais presencial, deve ser feito pelo terapeuta ocupacional. É o que eu penso. Eu sei que é uma coisa bem tem alguns profissionais que até assim, a gente consegue trabalhar junto, né? Sim. E aceitam nossas sugestões, mas tem outros que são, assim, eu vejo um pouco invasivo. Não que eu gosto bastante da terapia ABA. São alguns profissionais que se tornam mais invasivos, não aceitam as nossas sugestões enquanto TOs. Aí eu queria saber se vocês também passavam por isso e a experiência. Era isso. Eu vou até Obrigada. Muito, eu acho que a gente tem, e eu acho que, assim como todas as áreas, tem profissionais e profissionais, né? Profissionais que são conversáveis e profissionais que não têm conversa, né? Que sabem fazer tudo e não vão querer conversar. E aí, no fim, o que eu acho é que algumas coisas vão se afunilando um pouco mais. A gente acaba interagindo, entrosando mais com essas equipes que têm mais conversa, né? Porque o tratamento também é mais eficaz quando a gente tem mais entrosamento multidisciplinar, no meu olhar. E aí você vai encontrando, tem profissionais que eu consigo muita troca e é muito legal. E às vezes, antes de eu perceber, o profissional já fala, olha, a mãe está me pedindo ajuda para tal coisa, o que você sugere? Eu vou trabalhar a parte comportamental aqui nessa tarefa. O que você sugere das questões de TO? E aí é muito legal, né? E o que eu vejo é que vai afunilando, a gente acaba com o tempo se vinculando muito mais, né, a esses profissionais. E de maneira geral, hoje eu vejo um cenário mais positivo para mim, né, até do que há um tempo atrás. Eu vejo profissionais mais abertos a isso do que eu via há um tempo atrás, do ABA mesmo, especificamente. Assim, hoje eu acho que a informação e o trabalho junto tem acontecido já, né, há um tempo. Então, assim, eu já tenho a clínica há 10 anos, o consultório de integração sensorial. No começo, ninguém quase não me ouvia, assim, de profissionais, né, de psicólogos. Hoje é muito diferente, assim, o conhecimento sobre a integração sensorial, a prática ainda é uma coisa, né, um pouco mais velada ainda, mas o conhecimento de tudo isso, da atuação e dessa atuação em conjunto e da importância do terapeuta ocupacional em equipe interdisciplinar, que às vezes não tinha, né, eu desconheço, assim, outra profissional que começou antes com avaliação interdisciplinar. Eu comecei com avaliação interdisciplinar porque eu fui para uma equipe que eu falava, como que vocês não têm TO avaliando transtorno de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, e não tinham a visão da TO, né? E eu fui me enfiando, e eu comecei a participar de uma equipe que ajudava na avaliação dos transtornos e dificuldades de aprendizagem, né? Mas era tudo muito novo. E eu não sei, pelo menos aqui na região do ABC, São Paulo, que depois orientei umas colegas que entraram, foi meio que pioneiro, assim, isso da TO entrar em avaliação de equipe interdisciplinar, porque todo mundo avaliava, fechava tudo, e não tinha o profissional de TO para olhar essas questões de modulação, de praxis, de AVDs, né, de funcionalidade. Eu acho que vai variar por região também, porque assim, eu trabalho aqui no interior de Pernambuco, então aqui as equipes são bem menores, né? Mas vai melhorar, talvez o tempo que fica a gente... mais restrito, né? Não é o tempo que chegou aí ainda, mas a gente já passou por tudo isso, pode ter certeza. Nem tinha tempo aqui, né? Temos coisas a avançar, mas tenho certeza que você está passando por umas coisas que a gente já pode ter passado por aqui. Eu acho que ser, sim. Como a gente tem muito processo de liminar e a TO de integração sensorial entrou no processo de liminar e o ABA também está, essas profissões tiveram obrigatoriamente que conversar mais.
Uhum. E aí é onde aconteceram alguns problemas maiores em alguns casos, e em outros você teve uma abertura maior, a gente foi percebendo, né? Eu acho que no caso do TEA é mais por isso, porque foram obrigados a se conversar aí, principalmente por conta desses processos aí de liminar, né? Uhum. O que na prática é uma vivência rica, né? Apesar das dificuldades de interação em alguns momentos que surgem, mas uma vivência rica, né? E o que a gente tem que ter certeza, né? E até se colocar mais socialmente, né? Que é um campo privativo de ação da terapia ocupacional, né? Então é isso, né? É o nosso saber, é o nosso estudo. Então que essa análise de raciocínio clínico parta, né? Da nossa profissão, para que se apoie a criança da melhor forma possível. Muitas vezes a gente vê que a criança está treinando lavar a mão fazem 5 meses, né? Da mesma forma. E a coisa não caminha, né? E está bem explícito ali que a forma, o sequenciamento que está sendo colocado, a estratégia de reforço não ajuda, né? Porque a gente sabe que ali o que na prática acontece é que a criança tem uma escolha de praxis gigantesca, né? E à medida que a gente vai fazendo diálogo com essas equipes vão também abrindo essas possibilidades, né, de reflexão, de pensamento, de observação, né? Então, acho que a gente também vive um momento histórico de uma negociação muito nova, né, no sentido de um reconhecimento agora científico internacional da integração sensorial, né, no campo da atuação com TEA. Então acho que a gente vai viver muitos bons desdobramentos daqui para frente com esses diálogos e essas interrelações, né, que são propiciadas pelas liminares, pela TO nas equipes de fato, né, atendendo as crianças em equipe. Apesar dessas dificuldades, eu entendo que a gente ainda tem muito para viver historicamente no Brasil e um desdobramento positivo para a gente, né, à medida que a gente vai conseguindo ter um manejo clínico, né, significativo para que essa criança responda melhor, né? Melhor, é positivo para a criança, né? Essa junção de tudo e esse olhar refinado, né? Em cada área. Exatamente. Tem alguém falando aqui com a gente no chat. E é um transtorno global, né? Então a gente tem que pensar que uma intervenção tem que ser global, multi também, né? Uhum. Exatamente. Antônia, fala com a gente aqui. Ela tá pondo uma coisa legal aqui. Fala aqui com a gente, Antônia. Cadê você? Não tô achando ela na minha... Vou achar ela aqui. Oi. Abre sua câmera, Antônia, nossa colega. Está sempre em São Paulo. Estão me ouvindo? Estamos, não estamos te vendo. Aí eu também não estou conseguindo colocar. Eu estava tentando colocar o vídeo. Deixa eu ver aqui, viu? Abri a câmera, mas eu não consegui. Mas o que a colega de Recife falou, eu entendo perfeitamente, porque eu tenho muito contato com muitas meninas daí, muitas colegas aí em São Paulo, com a Aline, né, Aline? E eu percebo que vocês vivem outra realidade. A gente recebe o pessoal do ABA e foi preciso primeiro você provar que você existe, foi primeiro preciso você provar a sua importância para então ter aceito. Mas também depois que eu consegui, o ABA está de um jeito que quase que não tem mais espaço sem antes pedir permissão à terapia ocupacional. Legal. Foi um trabalho bem difícil no começo, mas agora tá bom. Antes disso, eles queriam determinar até quantas sessões eu tinha que fazer de integração sensorial. E essa questão do sensorial, eles percebem de uma forma muito assim, eles vão só mais no critério da modulação. Então, eu tive que fazer live até sem querer para poder ensinar a população. Eu faço grupo de pais para treinar os meus pais e hoje, devido a isso, eu estou treinando os pais de outras profissionais que não têm a certificação, mas para que eles se conscientizem. Então, a minha porta de entrada foi justamente treinar os pais e essa é a importância. Porque, como a Aline disse, às vezes eles estão treinando uma criança a lavar a mão umas 50 vezes e você não consegue entender porque aquele não consegue lavar a mão. O menino acorda e não tem noção nem do que tem que fazer na vida, muito menos de lembrar de lavar a mão. Se eu, adulta, até eu esqueço. Imagina como é isso, entendeu? Então, depois que eu fui conscientizando a família, foi que eu consegui. Mas hoje está mais fácil. Mas eu entendo perfeitamente o que a colega de Recife, né? Não é de Recife? É mais para dentro de Recife, é interior.
Recife é capital, né? É interior ainda. Ah, você está no interior, Pernambuco. É um processo, né? E em alguns lugares isso já aconteceu. Pode ter certeza que nós passamos por tudo isso também. Quem é mais antigo aí na integração sensorial viu tudo isso acontecer, né? As meninas aqui, a Marília. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao artigo que saiu de que o ABA, antes era tudo, né? De que a ABA em si, ela é muito boa para tudo, menos para as AVDs. Saiu um artigo. Eu vou ver se eu encontro e vou, pelo menos eu mando para a Aline, ela manda para todo mundo. Manda, legal. Eu achei o máximo. Então eu vivo assim, ele parece mais, eu acho que eu uso mais ele no consultório do que a minha própria carteira profissional. Para dizer assim, olha, você não vai dar conta de tudo. Mas é muito bom, eu gostei do resultado desse artigo, porque deixa muito claro, é tanto que tem vários neuros que hoje estão dizendo claramente, olha, depois do que saiu de integração sensorial também, né? A importância, tudo. E aí, o reconhecimento, no caso, então, ajudou bastante. Mas esse outro artigo que fala das AVDs, que não é à toa que é exclusividade de terapeuta ocupacional, e sim porque a gente estudou para isso, a gente estuda para isso. E que o ABA ele é muito bom para muitas coisas. Menos foi comprovado, menos nas questões de AVD. Justamente porque eu acho que o treinar em si, você treina aquela habilidade. Mas quando uma criança tem que usar aquela habilidade treinada, ela fica meio perdida, meio não, totalmente, e não entende o contexto e o momento que vai utilizar aquilo. Na verdade, é a ideação, entendeu? E acho isso facilitou bastante. Também, né? Praxia, o planejamento motor também, né? Porque se você treina o planejamento motor para uma atividade, para o comer específico, é uma coisa, mas você come bife, você come macarrão, você come salada, já é diferente. Exatamente. Então você faz um tipo de movimento, para comer o bife é outro, força, enfim, tudo, né? Muito mais complexo, né? Do que o comer, né? Falar comer. É muito mais complexo, né? É exatamente o que você falou, a gente estudou para isso, a gente estuda para isso, né? Então, treinar essas habilidades, tendo uma noção exata e necessária, uma noção boa, quer dizer, na verdade, sabendo aplicar a integração sensorial, facilitou muito, pelo menos a minha prática profissional, e eu percebi que deu muito mais credibilidade no campo de trabalho, assim, tipo, tem mais respeito. É mais ou menos assim. Agora, não se fala sem TO, mas não. Pelo menos se eu estiver na equipe. Mas não foi fácil. Então, gente, nós temos, assim, vários profissionais aqui de outras áreas também, pais, né? A questão cada um tem uma sua especificidade, a junção de tudo, né? Para o bem da criança, mas e a gente só vai estar conseguindo inserida nas equipes a partir realmente de um trabalho bem feito, né? De conseguir, porque há profissionais e há profissionais em todas as áreas. E às vezes também a terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional, às vezes não consegue ser tão efetiva a ponto de mostrar realmente a nossa expertise, mostrar a nossa ação, mostrar resultado, né? E aí nós somos uma categoria bem menor. Então, claro que o ABA é muito grande, tem muitas crianças com TEA, nós somos uma categoria muito menor, até para pesquisa, né? Por que tem muita pesquisa de ABA? Porque é muita gente que faz, nós somos uma representação pequena, e essa representação pequena tem que ser bem feita aí para as equipes, para as colegas que aqui estão, que quando conhecem uma boa TO e sabe do que ela é capaz, o quanto que ela ajuda em todo o desenvolvimento, como a Elizabeth disse para a gente na semana passada, né? O quão importante é trabalhar junto com o TO, a praxia de fala, que às vezes parece tão específico da fono, mas se a gente não estiver junto ali, a TO também não vai fazer nada sozinha e a fono também não vai, então esse encaixe perfeito aí para a criança, para o bem do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento. As equipes têm que estar sempre pensando e atentas, e não querendo pegar tudo para si, eu resolvo tudo, nenhuma profissão pode fazer isso. Também já ouvi colegas TOs falarem isso, que, não, isso eu resolvo. Gente, não, é o encaixe, né? Então, as mães, as famílias que conseguem ter uma equipe entrosada, sabe, todo mundo se respeitando aí, cada um
fazer aí, fazendo o seu melhor, os resultados são muito bonitos, né? Muito Quem trabalha com positivo, isso né? sabe. Gente, então a gente vai começar a encaminhar aqui para o fechamento. A gente tem muito a agradecer a todas vocês, todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, Marília, por estar com a gente. Excelente momento de exposição, de reflexão aqui, né, sobre o tema. A semana que vem a gente retorna, então, com a Pilar, que atua na Interplay, nos Estados Unidos. A gente vai fazer esse momento com tradução. Esperamos vocês, então, na próxima semana também. E a gente vai só repetir o quanto que a gente já faturou para as nossas instituições que vão receber aí, porque alguns não estavam no início, então a gente já faturou R$ 5.400, que vai ser dividido entre as instituições. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar nos Instagrams, nos colegas, a gente ainda tem mais 2 semanas aí de arrecadação para fazer as doações ao final do Time Talk. Então, obrigada, Lu, obrigada, Paula, Marília, todos participaram hoje e a gente se vê, então, a semana que vem no sábado, hein, gente? Não é sexta, é sábado, 17 horas. Tá bom? Então, um beijo, gente. Bom final de semana para todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Marília, muito obrigada, viu? Foi Obrigada, ótimo. meninas. Tchau.